Sejam muito bem-vindos ao podcast Líderes de E-Commerce, o podcast do Com Educação. Para mim é uma honra estar aqui junto com esses três convidados. A gente vai falar sobre um assunto super relevante, super bacana, que é marketplaces, gargalos no marketplace, Black Friday, porque a gente está quase chegando na Black Friday também, né, enquanto a gente está fazendo esse podcast. Então, esse assunto será extremamente valioso. E uma coisa que eu sempre digo, o Com Educação, ele tem um dos maiores objetivos, é transformar a vida das pessoas, transformar a vida dos profissionais, trazer conteúdo e, de fato, trazer o máximo de educação para os nossos membros e também para os nossos não membros. Fechou, gente? Deixa eu falar um pouquinho para vocês, antes de apresentar os nossos convidados aqui, do Com Educação. E antes também eu vou falar um pouquinho do Maurício, vou me apresentar, né? Eu sou o Maurício Guimarães, sou diretor comercial dentro do Com Educação e sou o host deste podcast. O Com Educação hoje é uma empresa, uma companhia de educação, pelo próprio nome já diz, né? Onde nós temos três verticais. A primeira vertical é o Com Academy, com o nosso MBA em e-commerce e os nossos cursos extracurriculares também dentro dessa vertical. A segunda vertical é o Com Comunidade, onde nós temos 4.200 membros da comunidade. A gente pegou esses números recentemente e estamos muito orgulhosos da gente poder estar trazendo conteúdo de qualidade para os nossos membros. Então, 4.200 membros dentro da comunidade, onde nós também temos 15 grupos do WhatsApp. Esses 15 grupos estão espalhados por todo o Brasil, onde a gente traz também bastante conteúdo, bastante masterclass, bastante ativações para os nossos membros. E também a terceira vertical, que é o Com Eventos, são os eventos presenciais, que é o modelo que vocês já conhecem, que é, nós vamos em cidades específicas do Brasil, o ano que vem, 2026, a gente irá para Maringá, para Ribeirão Preto, Goiânia e BH, onde a gente terá salão de negócios, palestras incríveis, onde realmente a gente está lá para poder transformar a vida de cada um dos participantes. Certo, gente? Então, dito isso, eu vou fazer as apresentações agora e com muita honra eu trago um cara que eu admiro demais também, a gente já se conhece há um tempo, vendedor nato também, que nem eu. A gente troca muita ideia, a gente acaba conversando muito e eu aprendo muito com ele. Seja muito bem-vindo, Francisco Lopes, ele é Head de Digital, Head de E-Commerce da Eletrônica Santana. Seja bem-vindo, Francisco. Fala, Mal, tudo bem? Obrigado pelo convite aí para falar sobre uma coisa que a gente ama, né, que é e-commerce. Né? Espero contribuir com algum conteúdo que a gente tem aí, né, que a gente vai adquirindo durante os anos. Espero contribuir bastante contigo aí com o podcast aí da Conecom. Maravilha, obrigado pela presença, obrigado pela honra de estar aqui falando com a gente. E eu também vou fazer a apresentação de dois caras que um eu já conheço faz um tempinho, o outro eu conheci recentemente, mas também a admiração é grande. Eu vou apresentar para vocês. Primeiro eu vou falar sobre a empresa. Eu acho que é importante a gente falar sobre a empresa, a Bibi, que é uma das empresas mantenedoras da nossa Com Educação, da comunidade Com Econ. E para mim, né, é uma das empresas que são mais disruptivas hoje dentro do mercado brasileiro de e-commerce, porque ela faz uma coisa que vocês não vão acreditar. Os meninos vão explicar um pouquinho sobre qual é a atuação da Bibi, mas, cara, faz uma baita diferença para a gente que está do lado de cada balcão, por exemplo, na cadeira de gerente de e-commerce, de lojista, onde a gente está sempre buscando trazer cliente, trazer mais conteúdo para que a gente consiga vender mais e ajudar as pessoas. Feita a apresentação da empresa, eu vou apresentar um cara que eu gosto demais, a gente também conversa demais, troca muita ideia, né? Ele está responsável pela área comercial da Bibi, Joel Santana. Joel Santana, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Maurício, pelas palavras. É um prazer imenso receber esse convite. Estou muito animado
né, para falar um pouquinho aí do que a gente vem aprontando nos bastidores aí do e-commerce, né, como o próprio Francisco trouxe, e trazer um pouquinho essa paixão que é a Bibi, né? Estou aqui desde 2021, mudou a minha trajetória de vida, saindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Estou muito empolgado de estar aqui numa conversa desse nível com vocês. Top demais, Joel. Obrigado aí pela presença também. E eu vou apresentar um outro cara que eu conheço há pouco tempo, mas também já admiro demais. Gabriel Faria. O Gabriel é responsável pela área de marketing da Bibi, é isso mesmo, Gabriel? Isso mesmo. Obrigado pelo convite também, por estar aqui. Muito feliz em participar. E é isso. Obrigado, pessoal. Boa, Gabriel. Boa. O Gabriel, ele... Ô, Gabriel, você tá bem tímido, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos botar uma musiquinha aí pra gente começar esse bate-papo. Mas não tem problema, eu tô brincando aqui. Eu sei que quando a gente começa a bater esse papo, não só no online, mas também no presencial, a gente começa e quando a gente engrena. E o Gabriel, eu já fiz um podcast com ele presencial. O Gabriel, quando engrenou, quando ele foi lá e colocou a quinta, só foi. Não parou mais. E foi bem bacana a conversa que a gente teve. Mas, gente, vamos lá. Eu acho que o público que está nos assistindo, ele está sempre querendo novidade, está sempre querendo saber como que nós estamos fazendo daqui do nosso lado. Por exemplo, o Francisco, que é responsável, está à frente de uma operação grande de e-commerce, ele já passou por poucas e boas, né, já está há um tempinho aí nesse mercado, e a gente agora chegando próximo de Black Friday também está na loucura. Francisco, eu quero começar com você. Eu acho que é importante a gente, até um assunto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, você trouxe até alguns pontos legais, mas eu queria começar perguntando para você. Nós estamos num momento onde nós temos aquelas datas duplas dos marketplaces. O 8 do 8, o 9 do 9, começou com o Shopee, aí o Mercado Livre agora está também em cima disso e também está fazendo essas datas. E a gente tem agora uma Black Friday que, na minha opinião, né, e nas coisas que eu estou vendo, ela pode ter se enfraquecido por causa dessas datas duplas. Como que vocês estão fazendo dentro da Eletrônica Santana? Como você está fazendo para gerenciar isso? De fato, vocês também estão fazendo essas datas duplas dentro da empresa? E você acha que isso pode estar prejudicando a Black Friday ou não? Me conta um pouquinho sobre isso. Fala, Mal. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo conteúdo aí que a gente vai criar. Cara, como a gente estava falando, né? Eu acho que o comércio necessita de gatilhos, necessita de datas para atração de tráfego, né? Para atrair gente ali, pessoas para dentro do e-commerce, né? E isso não é diferente ali, tanto para grandes varejistas quanto para pequenos, né? A origem, até eu sempre gosto de lembrar, né? A origem da data dupla, né? É com a Alibaba, com o Single Day, né? Que era originalmente só feito em 11 do 11, né? E para o Alibaba sempre foi uma data muito melhor do que a própria Black, né? O próprio período de final de ano, né? E aí, enfim, os chineses viram que dava certo, foram começando com as datas duplas, né? E isso sempre foi uma febre lá na China, né? E aí, originalmente, a Shopee, que foi o cara que precursor dessas datas, né? Começou a trazer para cá, começou a dar esse resultado, porque você vai criando uma rotina dentro do consumidor, né? Na percepção do consumidor que datas dobradas você vai ter ofertas, né? E isso acaba contribuindo com o engajamento e com o crescimento de faturamento também, né? Nós aqui da Eletrônica estamos estudando, já testamos algumas datas aqui. Em outubro a gente testou o 10 do 10 para ver como que como que isso ia incrementar no faturamento, né? 11 do 11 a gente acabou só aproveitando, claro, dentro a onda dos marketplaces, criando promoções, criando algumas coisas lá dentro, né? E aí, em relação a Black Friday, eu acho que é aquela coisa, né? Antes a gente ficava muito dependente de 3, 4 dias, né? Muito lojista botava quase todo o seu faturamento ali de novembro,
projetado em 3, 4 dias, né? E era um risco muito grande. Então, o mercado ele acabou já começando a antecipar as ofertas, né? Então, Black November, Black Week, né? E aí, eu acho que a data dobrada é mais uma oportunidade de você atrair o consumidor e antecipar esse faturamento que antes era tão concentrado lá, isso a gente falando de, sei lá quanto tempo atrás, né, irmão? 10 anos, né? Que era muito concentrado num período onde que todo mundo estava ali, né? Todo mundo estava injetando dinheiro em Google, injetando dinheiro em Meta, né? Em Facebook Ads da época, e todo mundo estava ali também o consumidor estava muito concentrado nessa data. Então, acho que a ideia é boa, a ideia de diluir esse período de final de ano, né? Para que a gente tenha mais oportunidade de venda e de negócios aí durante o mês. Top demais. Eu até falando com quem está nos assistindo aqui, eu acho que é importante salientar também que o Com, nos nossos podcasts, né, todos os nossos conteúdos, a grande maioria, eu sempre faço questão de trazer os dois lados da moeda do e-commerce, porque muitas vezes você vê só conteúdo feito por fornecedores de tecnologia e às vezes você vê só conteúdo feito por lojistas. Aqui a gente coloca tanto os fornecedores de tecnologia, aquelas empresas que estão ali para auxiliar realmente o lojista a vender mais, e também o próprio lojista, porque afinal o e-commerce é isso, são lojas virtuais, né? A gente está sempre trazendo novidade para o consumidor, e eu faço questão de fazer sempre essa ponte. Então, o conhecimento do Francisco, que também já está há muitos anos dentro do mercado, nem vou falar quantos anos para não entregar a nossa idade, né, Francisco? Mas a nossa barba branca já nos mostra isso. Então, para mim, isso que eu faço aqui... Desculpa, te cortei. Eu brinco que quando eu perdi o cabelo, eu já parei de contar quantos anos eu estou dentro da área de e-commerce, entendeu? Cara, e uma das coisas mais legais é isso. Nós que estamos, né, há bastante tempo, a gente sabe que a gente está aprendendo todos os dias, né? Mesmo a gente aprendendo todos os dias, a gente também faz questão de ensinar. E sabendo disso, Maurício, eu sou muito criterioso com as empresas também que eu falo, e com as empresas que eu faço questão de estarem junto comigo. A Bibi, onde o Joel e o Gabriel estão aqui representando, é uma dessas empresas. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que a tecnologia ela é muito commodity, né? O Fernando também, o Fernando Manzano, que é o CEO do Com, a gente conversa muito sobre isso, e a gente fala, cara, a plataforma de e-commerce tem 500 no mercado. CRM tem 300, ERP tem 200. Mas e aquelas empresas que realmente são disruptivas? Aquelas empresas que eu olho e falo assim, cara, como é que os caras pensaram nessa parada? Entendeu? Então, é isso que eu quero trazer. Né? É isso que nós, do Com, a gente quer trazer de fato, porque isso ajuda muito quem está do outro lado. Por isso que eu trouxe a Bibi aqui junto com a gente, tá? Junto com a gente na comunidade, realmente para poder ajudar. Sabendo disso, eu vou passar a palavra agora para o Joel. Joel, eu quero que você consiga nos fazer um pitch, e aí mais uma provocação. Sempre que eu falo com o Joel, eu falo a mesma coisa, né? Fala assim, porque eu e o Joel, a gente fala mais do que o homem da cobra, gente. Então, eu sempre falo o seguinte, Joel, resuma para a gente, em 1 minuto e meio, a Bibi e como ela consegue ajudar os lojistas hoje com a sua tecnologia. A última vez que você fez isso, a gente levou 10 minutos, né, no bate-papo. Mas eu vou tentar ser bem breve e objetivo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bacana demais dividir a sala aí com o Francisco, da Eletrônico Santana. E pegando o gancho, né, do que você trouxe, como a gente pensou nisso, né, como empresa, né, tem o Alessandro Santana, que é o nosso CEO, o Leandro, que é o nosso CTO, e aí uma demanda, né, a Bibi sempre trabalhou muito como boutique, né, como entender o que o cliente precisa e construir essa solução, né, e não ser uma empresa engessada. E aí, quando solicitaram para a gente uma integração com o Marketplace,
a gente começou a pensar em infinitas possibilidades de poder trazer uma novidade para o mercado. Foi aí que a gente decidiu, né, fazer algumas integrações com o ERP para poder trazer esses dados, né, que os marketplaces hoje eles mascaram, né, que é o telefone e o e-mail. Mas aí, beleza, a partir do momento que você tem mailing, né, você acaba sendo mais do mailing. Então, a gente foi além, né, a gente construiu uma inteligência artificial onde a gente consegue trazer os dados dos compradores e toda a parte de comportamento. Né? Então, é saber com quem você está falando. Uma vez lá no próprio Coecom, você falou sobre pessoas, né? O e-commerce é sempre tecnologia, sempre fornecedor, é produto, é venda, é desconto, é Black Friday, mas ninguém está preocupado em realmente falar com pessoas, né? Trazer toda essa parte da essência. Então, quando você entende quem é seu ICP, quem é seu cliente potencial, você começa a ter um leque de opções e oportunidades para falar com esse cliente, seja para fazer um pós-venda, seja para fazer a jornada do cliente para ele voltar para o seu funil. Então é isso que a BB está se especializando cada vez mais, né? Trazer dados, usar a inteligência artificial ao seu favor. Não usar a IA porque é bonitinho, porque todo mundo usa, mas trazer algo disruptivo e que quebra barreiras aí e dessas taxas aí que o pessoal acaba reclamando bastante aí nas reuniões de e-commerce. Bacana, bacana. Michael, eu sempre digo que essa solução eu gostei demais. A gente sabe que tem muita solução mais do mesmo, mas eu faço questão de trazer a BB porque realmente ajuda demais, né, os lojistas. E nós, lojistas, o Francisco sabe muito bem, a gente está sempre em busca de trazer novas soluções e no final das contas é vender, né, gente? É vender, ganhar dinheiro, né, performar, fazer com que a gente consiga realmente transformar e mudar a vida do nosso cliente com as nossas soluções, né? E o Gabriel, né? O Gabriel está aqui, quietinho, né? Nos ouvindo, mas o Gabriel é uma peça muito importante também dentro dessa engrenagem. Eu estava até conversando com uma turma ontem sobre a diferença, né, entre o marketing e vendas. E sempre tem essa treta, né? O Francisco também sabe muito bem disso, a gente sempre conversa muito sobre esse assunto. Tem uma galera que fala, não, mas o marketing tem que vender. Não, mas quem tem que vender são os vendedores. O marketing tem outro papel. E aí sempre fica naquela seara de, cara, o que tem que ser feito? Cara, resumindo aqui, né, já dando meus 2 centavos aqui também de contribuição, a empresa toda tem que vender. Né? O marketing tem que vender, o vendedor tem que vender, o financeiro tem que vender, a moça da limpeza tem que vender, o CEO tem que vender, todo mundo tem que vender. Mas o que eu sempre digo é que o marketing, ele faz com que as pessoas, faz com que o público conheça a empresa. Simples, é isso. A BB, ela faz o quê? Ela pega e consegue os dados do WhatsApp do cara que lá comprou do seller lá no marketplace. O marketing precisa mostrar isso, precisa falar isso. E precisa colocar isso no ouvido, precisa mostrar isso no Instagram, precisa mostrar isso em e-mail marketing, precisa mostrar. Mostrou isso, opa, eu já sei o que eles estão fazendo. Eu já entendi o que eles fazem. Aí o vendedor, o que ele tem que fazer? Ele tem que viabilizar a venda. Já que o cara já conhece, o cara já sabe o que é feito, aí vem a outra parte que é o quê? É a negociação. Aí é preço, é valor, né? Porque a gente sabe que antes do preço tem que ter valor, depois tem preço, depois tem formas de pagamento. Então tem uma série de coisas que o vendedor vai fazer para poder realmente viabilizar aquilo ali. Hoje, dentro da BB, Gabriel, e aí falando um pouco sobre isso também, o que você hoje, Gabriel, está fazendo para que você consiga mostrar, por exemplo, para a Eletrônica Santana, consiga mostrar para outras empresas o que de fato a BB faz. Como que você faz isso? Como é que você pega um cartaz bem grande, vai lá na frente, no meio da Avenida Paulista e fica lá mostrando a BB faz tal coisa? Seria uma forma de mostrar para o mundo. Mas fora isso, quais são as outras formas que você achou para poder mostrar isso para o mundo? Eu vou falar um pouco de como a gente, né, mostra para o mundo a BB. É um desafio muito grande porque é um
nesse nicho, a gente está em um mercado novo, né? Então, não tem ninguém fazendo o que a gente está fazendo. Então, uma proposta de valor nova é uma dor que os lojistas têm, assim, alguns conhecem, mas nem todos acham que aquela dor realmente ali é o momento agora de fazer isso, eu vou trocar minha operação, eu vou ter braço para operar isso agora, tem mão de obra dentro da minha empresa já para conseguir, né, dar continuidade em um projeto desse, usar uma plataforma dessa, né? Eu vou ver resultado de fato por nunca ter usado antes, sabe? Não é você trocar um CRM, trocar um ERP ali, que já tem uma conscientização, a gente já tem outras marcas no mercado que falam sobre essa dor, que educam o público sobre essa dor, né? Então aqui hoje a gente trabalha muito esse lado da educação, né, do público, de entender essa dor, de mostrar que realmente é possível você trazer o seu cliente ali do marketplace, né, e levar ele para o seu e-commerce para você ter a recompra ali com uma taxa zero, né, ou um CAC, o custo de aquisição do cliente zero, porque você aqui com a gente, o lojista, ele não está pagando o custo, ele não tem um CPL normal, assim como no tráfego pago, né? Ele está pagando por um lead que já comprou dele, que conhece a entrega dele, que já confia no trabalho dele ali, né? Que já viu, né? Já recebeu o produto. Então, o lojista consegue trabalhar essas outras estratégias, um upsell, um cross-sell ali nessa sequência. Mas voltando aqui internamente hoje, então, a gente trabalha muito forte o tráfego pago, o marketing digital, né? Então a gente tenta estar presente ali em diferentes canais dentro do digital hoje. Então a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, no Facebook, a gente também vai começar a entrar para o YouTube agora também, né? Com essa ideia da educação mesmo. Então, aqui também participando do ConEcon, algumas parcerias. Então, a gente tenta aparecer em diferentes canais no digital, né, por a nossa equipe ser um pouco mais enxuta. A gente tenta utilizar do digital, que traz essa democratização da publicidade, né, da propaganda, que é justamente o que a gente tenta fazer aqui também, né, que é democratizar o acesso aos dados, para que um lojista não dependa de um birô de dados ou algo do tipo hoje para conseguir, ou, enfim, seria muito mais difícil para o lojista procurar outra saída, outro caminho, né? Então, a gente, como o marketing digital democratizou o acesso à propaganda, à publicidade para pequenos e médios negócios, que antes era muito caro você ter que anunciar na Globo, por exemplo, para trazer ali, né, sua marca, o seu produto, sua solução, né? Então, a gente foca, né, nessa democratização, em aparecer ali de diversas formas e também no investimento que você faz ali, a gente tentar cruzar também o orgânico com o investimento em tráfego para que, enfim, hoje o algoritmo das redes possibilita, né, que você alcance grandes públicos de forma orgânica, né? Então a gente tenta conciliar ali para que não seja também um investimento absurdo, e isso a gente consegue através dos dados, né? Consegue sabendo ali quem que é a persona, né, que a gente está buscando, e dessa forma a gente consegue encontrar e buscar novos caminhos, né? O Gabriel fala mais do que nós, Joel. Ele fala mais do que nós também. Ele liga no 220 e depois desliga. Por isso que demora a ligar. Mas aí quando esquenta, vai. Ele vai, né? Mas assim, até aproveitar o gancho, até tô do lado dele aqui. Eu tô do lado dele aqui, cara, e assim, eu tô com 33 anos, né? E ele tá com 20, 21, né? 22, ó, um ano faz diferença pra ele. Pra gente já conta pra baixo, pra ele já, opa, 22. E, cara, assim, essa galera, né, que vem vindo, né, cara, eu brinco, chamo ele até de Zuckerberg aqui, ele é gênio, cara. Ele é gênio. Então, assim, o pensamento dele já tá lá no final. Ele já tá falando já do resultado de LTV, de CAC. Eu falo, cara, para com essas siglas, cara. Eu sou comercial, cara. Quanto que a gente vai ganhar? Quanto que a gente vai lucrar? Quantas reuniões a gente vai fazer? Quanto que a gente vai botar dinheiro no bolso? CAC, CPL, né? Mas tem uma sigla que é muito importante, que a gente vai falar, acredito que o Maurício está preparado aí, porque é um pouquinho de LGPD também, né? Mas isso tudo que o Gabriel trouxe é porque essa velocidade a gente já está pensando lá na frente.
porque a gente começa a falar de Black Friday desde lá de trás. E aí você trouxe, poxa, tem 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10. Então, vou dar um exemplo de um cliente que eu abordei lá em janeiro. O cliente ele vende lá brinquedos, né? E ele tem essa dor que o Gabriel está falando, sabe? De trazer. Como eu vendo um produto que não é recorrente, porque brinquedo, se você parar para pensar, não é recorrente. Como eu vendo brinquedo em toda essa jornada, né? Aí a gente desenhou, né, o Gabriel aqui, uma estratégia para isso. Então, o que você vai fazer? Se você vende brinquedo, você tem toda a parte das datas de aniversário, as comemorações, as festinhas. Então, você vai fazer toda essa parte de trazer esses leads, né, dentro do Bplace, vai fazer toda essa segmentação, justamente para quando chegar Dia das Crianças, Black e Natal, você está municiado. Então, essa aceleração toda que o marketing traz, é isso, a visão daqui a um ano, a visão daqui a 2 anos. Não dá para você pensar só no hoje ou daqui a 30, 60 dias. Então, por isso que ele é acelerado. Eu acho que o pessoal do marketing, essa geração, ela vem nessa acelerada, mas, cara, assim, eu aprendo muito com esse menino. Vocês não têm ideia, cara, é um talento nato. Tiro mesmo o chapéu, pago o pau mesmo, porque o cara é muito bom. Esse é um relato muito importante que você está dando, Joel, porque o que a gente mais enxerga, o que eu mais enxergo, Francisco está aqui também e pode falar um pouco sobre isso, é que existe um preconceito muito grande hoje em dia com a galera mais nova, então os velhos, né, os velhos de mercado. Eu falo velho porque eu sou um, então eu tenho licença poética para poder falar. Então, os velhos de mercado, tem uns que chegam e falam. Isso, tem o poder de fala. Os velhos falam, não, porque lá na minha época a gente fazia assim porque eu sou raiz, então nós somos bons por causa disso. Cara, mudou. Eu não sei se você não enxergou ainda, mas o e-commerce mudou muito rápido. E ele muda todos os dias. Todo dia tem uma nova IA que está sendo lançada no mercado e a gente se perde e a gente tem que ficar aprendendo sobre isso. O Francisco também é dessa época, né, junto comigo. E se o cara não, de fato, não olhar para essas mentes brilhantes como a do Gabriel, essas mentes mais novas, e a gente aprender, né, o que realmente é relevante, e aí eu já faço um gancho aqui com a audiência. Não adianta. O jogo hoje é audiência. Quem tem audiência já tem mais da metade do jogo ganho. Então, quando a gente fala de audiência, e aí eu também faço um gancho com o Marketplace, é uma pergunta que eu queria fazer para o Francisco. Eu sei que ele tem algumas outras coisas que ele quer falar com a gente, mas eu que não posso perder a oportunidade de aprender mais com você, Francisco. Então qual é a minha pergunta para você, né? Quando a gente fala de audiência, você hoje vende dentro dos marketplaces também. Além de você ter a sua loja própria, você vende lá. Desculpa, gente, estou com um pigarro, porque eu estou com a garganta meio ruim. Você vende dentro dos marketplaces. Lá dentro dos marketplaces, a gente sabe que é uma guerra. A gente sabe que a briga por audiência é muito grande. Para você aparecer na frente, aparecer do lado, o cara comprar, e às vezes o cara compra um produto que a Eletrônica Santana vende, mas ele não sabe que é a Eletrônica Santana, enfim. Ou às vezes ele sabe. E aí a pergunta é, como que você faz hoje para você ser mais relevante? Como que você hoje posiciona o teu anúncio lá no Marketplace de uma forma mais relevante do que do teu concorrente? Eu acho que a primeira pergunta é essa, né? Como que você faz isso? E se a forma como você faz isso difere dos marketplaces que você vende? Tipo, como que você faz para ser mais relevante? E se a forma que você faz isso tudo igual no Meli, na Shopee, enfim. Mais ou menos isso. Ficou clara a pergunta? Ficou, tranquilo. Até já vou riscar aqui o primeiro, né? Que a gente tem aqui, que eu falei para você, tinha feito alguns tópicos aqui. Bom, primeiro, cuidar do seu negócio. Acho que é o primeiro passo ali que a gente precisa sempre ter na gestão de uma operação, seja ela sua ou seja ela
onde você for contratar. Por que eu falo isso? Eu vejo muito marketplace como você abrir lojas ou franquias em shopping centers, né? Para ficar mais claro, né? Você ter sua marca no shopping centers, vou falar aqui de São Paulo, né? Então, e você não vai ter o mesmo público no shopping, vou falar alguns nomes aqui, mas no shopping Anália Franca, shopping Morumbi, né, shopping D, que é aqui do lado da eletrônica, né, Center Norte. Só que na Zona Norte a gente tem 3 shoppings que os públicos são totalmente diferentes. Então imagina você abrir a sua loja igual em todos os lugares, né, e agir e contratar pessoas e fazer a vitrine, expor os seus produtos da mesma forma em todos os locais, pensando nessa analogia com o shopping. Muito provavelmente você pode vender? Pode vender, mas você não está potencializando o seu canal de venda para aquele determinado público. Trazendo isso para o marketplace, cada marketplace tem o seu público, né? Cada marketplace tem a sua forma de comercializar. Então, você tem que pensar diferente por cada canal quando você vai decidir ser multicanal. Então, o público do Mercado Livre não é o mesmo público da Amazon, que não é o mesmo público do Magalu, que não é o mesmo público da Shopee, né? Isso é claro, né? Quando você começa a operar. Ticket médios são diferentes, perfil de público são diferentes, né? Então, não dá para você agir da mesma forma diversificando o canal. Então, o que a gente faz hoje? A gente, primeiro, partindo da base, né? Partindo da base, que é o cadastro de produto, né? Há uma velha máxima que a gente agora está ficando mais popular, mas a gente já fala desde lá de trás, né, Mal? Que é o e-commerce, ele vende texto, imagem, né? E, recentemente, vídeo, né? E a gente entrega um produto. Então, a gente vem nesse segmento, né, nessa ideologia há muito tempo, né? Então, você tem que partir do básico, você tem que ter fotos atrativas e com boa resolução, texto, né, descritivo que fale sobre o produto e tire dúvidas do cliente, né? E agora o incremento do vídeo, né, explicando o que a foto e o texto não conseguem explicar, né? Quando você vai para o marketplace é a mesma coisa, né? E não dá para assim. E a gente agora vamos entrar um pouquinho mais tecnês. Acho que o Gabriel pode até ajudar mais a gente, né? SEO. Se você faz o mesmo SEO do seu site para dentro do marketplace, né, quem vai ter mais poder de compra, vamos dizer assim, né? Quando fala de investimento de mídia, é o marketplace. Então você acaba matando o seu canal também, né? Então, por isso que eu falo que o que você faz para ser relevante? Primeiro de tudo é cadastro de produto bem feito, né? Isso vai te posicionar bem organicamente, trabalhar bem sua marca, melhorar sua taxa de conversão, seu CRO, né? E aí, com isso, a consequência boa é o aumento de faturamento, né? Segundo, cada canal tem a sua especialidade, cada canal tem sua especificação, cada canal tem seu público. E aí você vai ter que trabalhar cada canal do jeito que né? Do jeito que tem que ser. E aí, bom, tem bastante coisa para a gente, né, ir para cima, né, nesse assunto, né? Tem tecnicamente, tem comercialmente, né? Mas o de início é cadastro de produto. Quando a gente vai para dentro dos marketplaces, aí sim, aí você vai ter que fazer hoje, obrigatoriamente, você tem que fazer um ads lá dentro, um retail media, né, para ficar um nome bonito, né? Mas tem que fazer o ads lá dentro para posicionar seu anúncio, por exemplo, novo. Você vai ter que posicionar esse anúncio para cima, né? Cara, tem N situações aí, o advento de fulfillment, quando você já está numa operação já mais madura e escalável, né? E entrega própria do canal, do próprio marketplace, tentar participar, porque isso é uma segurança para o próprio marketplace e dá uma segurança para o cliente de que o cliente vai receber. Então, assim, é pegar os princípios básicos do e-commerce e potencializar eles e aumentar eles para que você consiga ter sucesso em cada canal de venda que você tem. Nossa, essa sua última frase aí é um corte
maravilhoso para o podcast, né? Potencializar, pegar aquilo que você faz no e-commerce e potencializar lá dentro dos marketplaces. Eu acho que você resumiu muito bem, né, isso. Aí depois eu já tenho até uma outra pergunta aqui na manga que eu quero fazer para você, mais uma provocação também. Que aqui é assim, né? A gente precisa aprender. O grande objetivo do podcast é a gente trazer conteúdo para os membros, né, realmente transformar a vida deles. Quando você fala de investimento em ads, turma, quem estiver nos assistindo aqui, cara, você quer jogar a primeira divisão? Você quer jogar Champions? Não tem jeito. Não tem para onde correr. Não adianta você colocar fotinho bonita, descrição e não fazer o ads. Tem que fazer, bicho. Não adianta. Porque senão você não consegue ganhar relevância. Consegue, mas é muito mais complicado, vai depender muito daquilo que você está vendendo, né? Mas isso aí também para uma outra discussão também, né? A gente consegue fazer isso. E uma dúvida que eu tenho, eu sempre gosto de falar sobre essa dúvida aqui no podcast, em tudo que a gente acaba fazendo juntos. Eu sempre que encontro o Joel, eu faço sempre a mesma pergunta, mas acho que é importante a gente sempre dizer, porque é uma das perguntas mais importantes e é o que a turma sempre faz. A gente sabe que o marketplace ele tem 200 mil regras, tem um monte de coisa lá que o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí sempre que eu falo para alguém sobre a Bibi, e eu adoro falar sobre a Bibi, principalmente do Biplate, né, do que ele faz, o pessoal sempre faz a mesma pergunta. Ah, Maurício, mas pode? Ah, mas não é proibido? Ah, não sei o que. Sabe, é sempre... E tá tudo bem, eu acho que realmente é a dúvida da turma. Eu também faria a mesma pergunta. Porque o marketplace ele deixa bem claro. O e-mail do quem está comprando aqui dentro é meu. Não é teu, seller. O WhatsApp é meu, sabe? E aí a dúvida sempre é essa. Tá, ô Bibi, mas beleza, você vai conseguir pegar o e-mail do cara lá que comprou de mim dentro do Meli e consegue me passar isso para eu poder fazer um disparo de e-mail marketing. Pode, sabe? Como que eu sei que pode? Vocês se baseiam aonde nisso? Tem algum problema? O marketplace vai me processar e me arrancar o couro? Tá dentro da LGPD, né? Como é que conta isso pra gente, Joel? Também pra gente poder ficar mais tranquilo e mais sossegado com relação a isso. Eu fico muito feliz de ter feito essa pergunta. Acho que gabaritei, fiz o dever de casa certinho, a gente brincou, né? Então, LGPD acho que sempre vai estar, né? Desde 2021 aí é uma lei que realmente todo mundo do e-commerce é bem cabreiro quanto a isso, em números, não só com os dados do marketplace, quanto os seus próprios dados. Antes, eu vou até só pegar um gancho do que o Francisco trouxe, né? Porque ele resumiu muito o nosso pitch aqui inicial de vendas, tá? Então, a gente vislumbra o cenário completo do e-commerce como o marketplace ele sendo um canal de aquisição, um shopping mesmo. Cara, o Francisco desenhou o que a gente fala aqui em todas as reuniões, né? Então, só desenhando aqui para o pessoal entender, né? Nossa régua aqui, né? Como se o marketplace ele fosse um topo de funil, né? Então, onde você vai ter lá as melhores fotos, os vídeos, você vai replicar a estratégia que você já faz na sua marca, principalmente quando você tem uma grande marca, né? E onde a gente tenta penetrar ali no meio de funil. Então, o Biplace ali, ele é o meio, porque você fez aquela compra, você traz os dados, né, e joga para o teu fundo de funil, que é o e-commerce, que é você trazer esse cliente que já te conhece, que já gerou uma credibilidade, que já está, poxa, comprei, esse caso entregaram no prazo, eu recebi aqui um e-mail reforçando que uma pesquisa de qualificação, que é um pouquinho do trabalho de CX que a gente está aplicando aqui. Então, é exatamente isso. Então, o Francisco, ele trouxe aqui exatamente a visão de marketplace. É um canal de aquisição, é um topo de funil e é um shopping, só que não é o físico, né? Porque o shopping físico, você vai lá, você entra na loja, você compra, primeira coisa que o vendedor faz, qual é o seu CPF, qual é o seu telefone, qual é o seu e-mail. Então, o shopping, você tem todos os dados do seu cliente. E o marketplace mascara isso. Então, primeiro ponto, né? Pegando esse gancho perfeito do Francisco aí da Eletrônico Santana. Agora, trazendo também a LGPD.
Se você tem um shopping, uma vitrine, e você tem os dados em toda a loja onde você paga por isso, por que no digital não pode ter? Né? Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma nota fiscal, né? Um documento que você emite, que você paga imposto, um CNPJ, processando no CPF do seu consumidor final. Né? Então, você precisa ter esse documento em XML. Então, a gente extrai todos esses dados que é público. Tá? Então, você extraiu esses dados, você consegue, através do CPF do seu cliente, enriquecer os dados dos seus compradores. Tá? E aí você precisa, lógico, ter toda uma estratégia. Se você tem um produto de recorrência, você vai chamar seu cliente de 30. Se o seu produto é brinquedo, você vai fazer uma estratégia para alcançar aquele cliente sem ser invasivo. Então, tem diversas estratégias que você pode fazer, e aí nossa API é totalmente aberta para integrar com o CRM, com qualquer tipo de sistema, para poder alavancar esse resultado. Então, com base no artigo 7, inciso 9 da LGPD, é totalmente legítimo interesse, tanto o seller do e-commerce, tanto até do comprador final. Porque quando o comprador final tem algum problema, quem responde por isso é a Eletrônico Santana, são outras marcas. Então você tem o direito de entrar em contato com o seu cliente por conta desse artigo 7, inciso 9, normal. Muito bom, muito bom. Estava procurando aqui o botão do mudo, que eu me perco, nesse botãozinho aqui. Cara, muito bom. Acho que é uma dúvida que eu sempre tenho, e todo mundo que me pergunta também tem essa dúvida, porque a gente sabe que, cara, quando a gente fala de jurídico, quando a gente fala de advogado, tem pessoas, eu me lembro que quando eu era gerente de e-commerce, acontecia muito. Tinham pessoas que ficavam buscando brecha, não sei se acontece com você também aí, Francisco, ficavam buscando brecha para poder processar a empresa, sabe? Sempre estava em busca de alguma coisinha para tentar arrancar o dinheiro da empresa, ou é uma entrega que foi demorada, que foi fora do prazo, ou é um produto que chegou quebrado, ou alguma coisa assim. A pessoa sempre está tentando achar uma brecha para meter um processo. Então, isso também poderia ser uma brecha, mas como vocês estão bem embasados, né, com relação a isso, eu acho que fica mais fácil. E aí eu venho para o Gabriel. Ô, Gabriel, você sabe que isso é uma informação importante. Isso que o Joel acabou de falar é uma informação importante. Você sabe que nós, dentro do e-commerce, dentro da loja, o Francisco, por exemplo, ele tem que se preocupar 360 com toda a comunicação que acontece em volta da operação dele. Então, Francisco, e o Francisco, ele sabe disso, né? Desde falar com o cliente, que às vezes está mais exaltado e falando, o meu produto não chegou no prazo, e a gente sabe que às vezes é correio, às vezes é um caminhão que tombou, algum BO deu desses, aí o Francisco tem um time dele que resolve isso, mas às vezes o time dele chegou no limite e ele tem que resolver. Desde falar com o cliente para tentar acalmá-lo sobre tal coisa, até DRE, né? Então, estratégias financeiras de como fazer com que a empresa performe melhor. Mas ele precisa ter essa comunicação, ele precisa comunicar tanto internamente para o time dele, o que acontece, como para o público. Então, ele faz isso. Então, ele faz Google Ads, Meta Ads, ele sempre faz essa comunicação. Dentro da BB hoje, você também tem essa preocupação de, cara, esse possível cliente que está chegando no Joel, que é comercial, ele está chegando com as objeções dele já sanadas, porque muitas vezes o cara chega, né? Eu sou lojista, eu vou chegar no Joel, Joel, já sei que vocês hoje pegam um e-mail, e como que vocês pegam, e qual é a API que vocês usam, e a LGBT, eu ia falar, sempre me perco, LGPD faz tal coisa, só chega no Joel, o Joel só faz o arremate. Vocês têm essa preocupação também interna de preparar esse meio de campo para que esse, entre aspas, lead chegue de uma forma muito mais assertiva para o Joel? E como que vocês fazem isso? Sim, só queria ressaltar um ponto aqui que até o Joel trouxe, você comentou agora, que tem muita gente também que chega com dúvida aqui para a gente, do tipo, mas então vocês têm
autorização de todos os marketplaces para fazer isso e tal. E não, como o Joel mesmo falou, né, a gente faz isso através da nota XML. Então, não precisa dessa autorização, não tem esse risco, né, que é um dos medos aí dos lojistas que conhecem, tem o primeiro contato aqui com a nossa solução. Agora, em relação a essa esteira de vendas, a gente um dos maiores desafios aqui é justamente esse. Então, entender primeiro quem é o perfil do nosso consumidor, né, o nosso ICP, quem é essa pessoa. Não é só traçar uma persona, do tipo, tem cabelo assim, o olho assim e tal, veste esse tipo de roupa. Não é criar só essa persona. Lógico que a criação da persona é um ótimo começo, né? Um começo ali de caminho, porque a gente já imagina quem é esse lojista. Mas o ICP ali do tipo, em qual canal essa pessoa tá, que tipo de conteúdo ela consome, com esses dados, né? Com essa análise de dados, você consegue entender onde essa pessoa está, como se comunicar com ela. Será que o e-mail marketing é mesmo a melhor solução para o meu produto aqui? Ou o meu cliente nem olha e-mail, meu cliente está no TikTok, por exemplo, né? Então, é conseguir entender esse canal e depois disso entender o momento de compra, né, do lojista ali. Se ele está, Black Friday, está todo mundo, né, preocupado ali, muito alta demanda dos produtos, né? Uma das maiores datas aí para os lojistas, né? Depende muito do nicho também, mas, enfim, está muito preocupado, será que em novembro, como que a gente vai trabalhar essa Black Friday? Então, entender tanto quem é o ICP, em qual canal esse ICP está hoje e qual é o momento de compra dele, como a gente vai, né, e trazer a solução que se adequa ali para ele. Tem outro ponto também em relação a trazer a solução, que é, nossa plataforma oferece diversas soluções hoje, soluciona várias dores, não só dos dados. Lógico que os dados assim, deixar de ser refém do marketplace hoje vai ser através dos dados, mas você também consegue clusterizar, enfim, a gente oferece outras soluções. Só que trazendo um anúncio hoje, assim, aí já entra um pouco no marketing de pessoa mesmo, o neuromarketing, né? Que é o nosso cérebro, ele não assimila diversas soluções ao mesmo tempo. Então, focar primeiro na solução, mostrar a solução principal, e aí, através, né, do tráfego pago, enfim, de fazer testes A/B ali, de qual copy funciona melhor, qual solução ali tem mais aderência para aquele público que a gente está testando, né? Então, através de testes, né, a gente não acha nada, né? A gente sempre faz teste, prova com número, se é realmente aquilo, qual solução ali vai atender melhor aquele público, mas é justamente isso, trabalhar também, pensar que se a gente colocar lá um copy mostrando as 100 soluções do produto, vai passar batido, né? A gente tem hoje diversos canais e a gente é bombardeado de diversos lados hoje pela publicidade, né? Hoje a gente vê mais de 100 propagandas por dia aí, inconsciente e conscientemente, né? Então, é esse trabalho de entender essas 3 fases do ICP, né, do momento de compra ali. A gente também tem o trabalho do Fabrício, nosso SDR aqui, destacar também que ele, a partir do momento que o lead chega ali para ele, onde a gente já tem um MQL, né, que é o lead qualificado pelo marketing, depois a gente passa por um SQL, que é o lead qualificado pelo SDR, que aí ele entende, ele consegue conversar, né? Eu, como marketing, eu consigo entender alguns dados ou algumas respostas através de um formulário, por exemplo, mas eu não consigo conversar, né? Então, quem tem esse contato é o SDR e depois, né, a gente passa entende o momento e se é ou não o momento de ir para uma conversa já mais voltada para a compra, para entender os valores, né? Ou se é um momento de educação, se ele vai entrar numa esteira de CX, né? Se ele vai entrar, né, numa newsletter, que seja onde ele entenda ali, receba conteúdos que ele vai entender um pouco mais sobre como os dados melhoram a operação dele, né? Então, a gente tem todo esse trabalho, tem diversas esteiras e entender qual momento colocar em cada caixinha ali. Beleza. Mal. Claro. Eu estava até, enquanto o Gabriel estava falando ali, a possibilidade que o serviço aí da BIB tem,
Porque muitas vezes eu acho que o gestor, quando ouve o Joel falar, né, sobre o produto, sobre a venda, pensa muito no e-mail, né? Putz, eu vou atacar o cara por e-mail, né? Vou pegar essa base ali de e-mail, vou atacar ele por WhatsApp, vou atacar por e-mail. E, cara, abre uma possibilidade, né? De, por exemplo, você pegar essa base e jogar num Facebook ou num Google, né? E otimizar a sua campanha com lookalike, né? Com públicos similares, né? Então, você, além de pegar aqueles caras que compraram com você, jogou aquele e-mail para você, né? Você conseguiu capturar isso, cara, você consegue ampliar a sua audiência e melhorar suas campanhas, né? Porque você vai começar a jogar. Hoje o Google está muito com performance max, né, nas campanhas, né? Cada vez jogando mais IA dentro da inteligência dele. Então, quanto mais você popula uma IA, isso a gente já vem aprendendo, né? Quanto mais você popula uma IA de informação, mais ela vai te otimizar o mecanismo, né? Então, acho que é bem interessante também. Estava colocando aqui as possibilidades, né? Além do CRM, além do e-mail, já abre a cabeça, putz, uma campanha de lookalike, alimentar uma campanha de ads, né? Com o público, né? Que foi comprado, né? Enfim, aí vai abrindo, são dados, né? Como o Gabriel está falando, você vai enriquecendo. Hoje o maior material do nosso e-commerce, né? Do mundo de e-commerce é ter dados, né? Coisa que muitas vezes a loja física hoje já tem muito mais do que era antigamente, né? Mas a gente estava até brincando aqui com o CEO da eletrônica que antes você ia fazer um anúncio, né? Num jornal, numa TV. Você não sabia dados, né? Você ia pelo meio que a audiência, mas você não tinha dados se aquele canal era o melhor. Hoje, com o advento do e-commerce, claro que isso ampliou bastante, mas o advento do e-commerce, cara, você tem tudo, né? Do micro ao macro, né? Então você consegue pelo menos saber para que canal direcionar. Mas só complementando aí o que o Gabriel falou, que eu achei interessante, tá? Inclusive, maravilhoso. Desculpa, Mal. Inclusive, eu queria até que ele finalizasse com a atualização Andrômeda também. Eu tento até trazer isso para o pitch comercial, mas, cara, especialista de marketing é ele. Então, isso que o Francisco falou, né, do lookalike, ou de você falar exatamente com quem comprou o seu produto. Que aí entra, pô, se eu vendi um produto, eu posso vender um refil, uma capa, dependente do acessório, né? Queria muito que ele falasse isso, porque acho que o público que está assistindo a gente, sabendo essa informação, vai ter até que estar um pouco atrasado em relação a essas atualizações do Meta, né? O Gabriel está sempre estudando, sempre se atualizando. Eu queria que ele até trouxesse, complementasse, que ele tem um poder de fala aí melhor que o meu. Eu queria complementar essa parte do lookalike, acho super importante. Mas um outro ponto, até abrindo um pouco aqui o que foi a nossa Black Friday, né? Porque a gente faz a Black Friday para o lojista, que é justamente esse momento. Quando a gente fala refém do marketplace, se o marketplace fechar a porta amanhã, você vai fazer o quê? Se muitos lojistas é o pão de cada dia ali dele, né? Fechar a porta, você vai fazer o quê? Então, através dos dados, você consegue construir base, né? Então, até aproveitando aqui esse momento onde é um volume maior, né, de vendas agora, Black Friday, final do ano, você conseguir construir a sua própria base. Por quê? Porque se amanhã fechar um marketplace, você consegue ir lá no Meta, no Google e fazer esse lookalike. Você abre, imagina você poder pegar através de uma base ali que seja de 300 notas suas hoje, você pega essas 300 pessoas que já compraram de você e faz um lookalike a 1% nível Brasil, por exemplo, você sai de uma dor que é se fechar as portas, acabou minha loja, vou ter que me reinventar aqui do zero, para você começar a escalar, né? O digital é muito bom para isso, e aí você dá oportunidade também para pequenos e médios empresários a começar a escalar, porque você consegue, através do lookalike, né, você fazer pessoas semelhantes, mas além disso você tem o público personalizado também, que é o público que você fala exatamente com aquela pessoa. Aí você depende de uma base ali de no mínimo 1.000, né, 1.000 pessoas, 1.000 dados ali, mas é uma possibilidade também, né, pensando já num volume um pouco maior. E trazendo aqui a atualização que, se não me engano, faz umas 2, 3 semanas do Meta, que foi o Andrômeda, essa profissão de gestor de tráfego,
só existe no Brasil, né? Então, assim, o Meta traz cada vez mais para a mão do tomador de decisão da empresa ali como ele vai trabalhar aquele tráfego. Não existe uma receita de bolo, não dá, a gente não vende aqui que você vai pegar esses dados e vai aumentar 1 milhão em suas vendas, sabe? Tipo, não existe uma receita de bolo, você precisa entender a sua estratégia ali e através desse comportamento de compra dos seus produtos, você começar a olhar a estratégia que você vai fazer. E aí você começa a abrir canais. E a atualização do Meta é justamente para isso, colocar na mão do decisor, através de IA, você conseguir ali já montar uma campanha. Eu vou fazer um lookalike a nível Brasil. Então, isso é topo de funil, né? Estou abrindo para novas pessoas conhecerem minha marca. Então, elas vão para onde? Elas vão para minha LP de vendas, elas vão para o meu site. Vão conhecer qual produto? Eu estou fazendo um público semelhante de quem comprou meu produto X. Talvez eles queiram comprar meu produto X ou meu produto Y, que eu preciso do meu produto Y para usar meu produto X. Então, já faço um upsell ali dentro daquele lookalike, porque são perfis parecidos de compra para aquele produto, né? Então, o Meta está focado cada vez mais no comportamento de compra. Então, cada vez mais os dados, ele está usando a IA do Meta, ele assimila assim, milhões de criativos ao mesmo tempo e consegue ver qual o melhor para aquele determinado público. Então, com os dados, você alimenta uma IA que é especialista naquilo a melhorar os seus anúncios, a entrega dos seus anúncios. Então, ela vai achar exatamente a pessoa semelhante que já comprou de você e que gostou. Então, assim, pensando ali as possibilidades para o lojista, isso é só a ponta do iceberg ali, né? Tipo, você conseguir, por exemplo, aumentar seu topo de funil hoje. Lógico que depende da estratégia de cada um, mas, assim, uma ótima forma de deixar de ser refém, né? Eu acho importante isso que você está falando, Gabriel. A gente já está se encaminhando agora para o final do nosso podcast, a gente tem 1 hora aqui para poder conversar. Eu queria dar também 3 centavos agora relacionado a isso, para quem está nos ouvindo aqui e está nos assistindo. E eu falo porque eu passei por uma situação dessa na semana passada. E a gente sempre passa e a gente sempre conversa, né? Nós que estamos aí com ferramentas de tecnologia, o Francisco que está aí como gestor de uma operação grande, a gente conversa com muita gente. Então a gente vai nos eventos, o Francisco, encontro sempre o Francisco nos eventos também, a gente fala desde heads de e-commerce de grandes operações, como lojistas novos que estão começando nessa caminhada agora, que também acabam conversando com a gente. E cara, o que eu mais vejo é o seguinte: o cara me fala assim, Mal, eu tive que trocar minha agência de tráfego pago, por exemplo, que eu não estava vendendo. Aí eu volto à pergunta e eu disse, quem disse que tráfego pago vende? O tráfego pago não vende, quem vende é a tua loja. Primeiro ponto é esse. Então, às vezes o cara fala assim, eu troquei a minha agência de tráfego porque eu não estava vendendo. Eu comecei a fazer SEO porque eu não estou vendendo. Aí eu sempre pergunto, como é que está a tua taxa de conversão? Como é que está o teu número de sessões? Como é que está o teu ticket médio? A galera não sabe. Quais são os dados que você está olhando dentro do Google, do Analytics? A pessoa, não, eu nem abro o Analytics. Então, muitas vezes, o que a gente tem que pensar, e aí é um assunto extremamente importante. Antes da gente fazer qualquer coisa dentro da nossa operação, a gente precisa primeiro saber o que está acontecendo. Então, a gente precisa saber se o problema... o Gabriel falou agora de lookalike, de pegar os dados, fazer e tal. Eu acho extremamente importante. Mas para o cara que sabe que isso é importante, o cara sabe aonde que está o gap, aonde que está o gargalo, aonde está a ferida dentro da loja dele. Porque senão, às vezes o cara paga uma ferramenta de SEO, por exemplo, e não tem nada a ver o rolê. Às vezes o cara é um outro problema, o botão comprar dele não está funcionando. E o cara pega e não olha dentro do Analytics para saber o funil de vendas dele, que o BO está lá na página de produto e é o raio do botão. Entende? Então, acho que a gente precisa primeiro olhar, a gente tem que voltar alguns degraus para saber, primeiro, a raiz das coisas. E, gente, quem está aqui também, não adianta você contratar a melhor plataforma de e-commerce, você contratar
CRM, você contratar. Não adianta. Não adianta se você não souber o que está acontecendo dentro da tua loja. Com a Bibi é a mesma coisa. A Bibi é uma ferramenta, cara, que explode as tuas vendas. Desde que você saiba que lá atrás o problema que estava acontecendo e que você vai conseguir performar com a Bibi. Acho que esse ponto é um ponto mega importante. Eu faço sempre questão de dizer isso. Então, todos que estão aqui, a inteligência artificial está aí para ajudar. Vão no Analytics, extraiam relatórios, jogam no chat GPT, fala para ele explicar como se fosse uma criança de 10 anos, entendeu? Se você não entende muito do Analytics, pede para a IA te explicar isso. Vai no Perplexity, por exemplo, aquele navegador deles, que é o Comet, ele já tem embutido o Perplexity, que é uma IA espetacular também, faz frente ao chat GPT, e pergunta na IA dele, dentro do Comet, como é que, o que está acontecendo dentro da tua loja. Então, esse é um ponto extremamente importante que eu queria falar para vocês. O Fernando está falando de mim. Francisco, a gente tá finalizando o nosso podcast aqui. Quero que você deixe uma frase, um conselho para quem está vendendo dentro do Marketplace. O que você pode dizer para a turma que vai fazer a diferença na vida deles, vai transformar a vida deles com relação às vendas e performance dentro do Marketplace? Bom, Mal, obrigado aí, já encerrando aí, obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? O que eu posso falar, assim, os marketplaces, eles são uma ótima oportunidade, né, para você potencializar, crescer venda, né? Para quem está começando, acho que é um canal excelente para se trabalhar, para se iniciar uma operação, né? Mas exige profissionalismo, tá? A gente, por estar mais tempo no mercado, a gente ouviu muito bota um e-commerce que ele vende sozinho. Lembra dessa frase? Né? Lembro. Então, assim, ele exige uma gestão profissional e processos bem definidos, tá? O próprio Marketplace te puxa para cima porque o SLA dele é muito alto, né? Não pode atrasar a entrega, não pode atrasar expedição, né? Você tem que ter um atendimento excelente para o cliente do Marketplace, lembrando, porque até a gente conseguir fazer esse vínculo com o Bplace, né? Ainda é um cliente do Marketplace, ele não é um cliente da sua loja, tá? Então, acho que a maior frase aí é isso, é gestão profissional, é se profissionalizar, se preparar, porque é um canal de excelentes oportunidades, né? E outra coisa aqui que eu até anotei cara, faz o básico bem feito. Você acabou de falar uma coisa muito boa. Eu gosto muito de fazer analogia, né? Você não convida ninguém para sua casa se sua casa está bagunçada, né? Então, assim, você vai limpar o chão, você vai organizar suas coisas, deixar tudo bonitinho para você fazer uma festa, para você fazer alguma coisa dentro da sua casa e convidar alguém. A mesma coisa no e-commerce, né? Não adianta você simplesmente tentar trazer o pessoal se você não tem um fluxo de pedido, né, de jornada do cliente bem definida, se o seu botão de compra não tá funcionando, né? A gente teve um problema aqui semana passada que o calculador de frete na página de produto não estava funcionando, né? Então e isso como que você pega? Olhando todo dia para a página do produto, né? A gente pegou lá, viu, já pediu para ajustar e ajustou, né? E aí uma parte aqui cara, revisa tudo que é básico, desde o cadastro do produto. Então, vai revisar seus títulos, vai revisar suas fotos, vai revisar suas descrições. Você compraria o seu produto se você não conhecesse sua loja, né? Esse acho que é dos dois pontos aí para Marketplace e para e-commerce que eu queria deixar aí para o pessoal pensar aí. E é isso. Se me encontrarem em evento, se quiserem bater um papo, tomar um café, estou disponível aí. Maravilha, Francisco. Uma honra estar com você aqui no nosso podcast. Para te encontrar é f.lopes commerce, né? Como está aparecendo aqui na tela, para a turma poder te encontrar. E Joel, me fala não precisa ser só uma frase, mas um conselho que você daria
para quem está nos assistindo, para os lojistas, para os fornecedores de tecnologia, como o nosso assunto aqui é marketplace, qual o conselho que você daria como profissional de e-commerce, como aquele cara que fala com muitos lojistas, qual o melhor conselho para o momento de hoje, que a gente sabe que está desafiador, para poder vender melhor dentro do marketplace? Então, Maurício, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. E conselho que eu posso dar, assim, né, nessa trajetória, é o pessoal pensar um pouco fora da caixa, sabe? Pensar um pouco diferente, pensar mais nas pessoas, né? Então, quando a gente analisa dados, são dados sensíveis, então você tem que pensar como você vai interagir, como você vai falar com esse cliente e pensar em toda a jornada, porque isso que o Francisco acabou de colocar até, né, de ser profissional, de trazer para sua casa, está muito ligado a pessoas. Acho que a gente fala muito de tráfego, fala muito digital, mas no final de tudo é o cliente comprando um produto, tendo uma experiência. Então é pensar em toda a jornada do seu cliente. Por que eu não estou vendendo? Alguma coisa ali no trajeto está errado. Então é você ser profissional, como o Francisco colocou, e pensar sempre no próximo, né? Como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ter uma experiência de compra, como você deseja ser tratado no pós-venda, se colocar no lugar do outro. Acho que ficou muito digital, tudo como digital, a gente precisa trazer essa essência do ser humano de volta, né, para o cenário. Acho que essa é a dica, sair um pouco aí da caixa. Sensacional, sensacional. É uma dica que eu sempre dou também, sempre fazer alguma coisa diferente para sair do meio da multidão, né? Para poder realmente fazer a diferença. E, ô Gabriel, você como especialista em marketing, acho que é importante o teu conhecimento sobre isso, a tua experiência também. Dá uma dica para a turma aí com relação ao marketing, o que eles podem fazer, aí falando especificamente, não só de lojista, mas também de consultores e fornecedores de tecnologia, eles podem fazer com relação ao marketing para que funcione melhor, para que performe melhor, para que lá na ponta o vendedor ou a loja virtual tenha uma performance melhor. Qual a dica que você daria? Primeiro aqui, até puxando o seu gancho ali sobre o uso dos dados, né? Quando você usa, assim, como eu comentei sobre a Meta Andrômeda, e como as IAs estão analisando esses dados, você precisa de dados assertivos. Não existe aquilo de você vai fazer uma campanha lá no Meta, eu acho que isso aqui fica legal e tal, acho que esse público aqui tá bom. Não existe achismo, não existe feeling ali, né? Você tem que ter a assertividade dos dados. Então, a minha dica aqui, como o Francisco comentou, é arrumar a casa primeiro, né? Então, você precisa ali ter essa assertividade dos dados. Eu gosto da analogia de como se fosse uma tubulação mesmo, né? Então, tapar onde está vazando, verificar se não tem duplicidade nos eventos que está acontecendo na sua página ali, né? Se você não está mandando dados errados, né? Se você não está mandando eventos errados para o Meta, falando, por exemplo, se tiver uma duplicidade na visualização da sua página, está entrando 5.000 pessoas no seu site, mas para o Meta está chegando 10.000. Então, tipo, sabe, você não vai conseguir treinar essa IA com dados errados, né? Então, primeiro, corrigir ali dentro de casa, tapar esses buracos, né, que pode aparecer. E acho que essa é a dica, conseguir, né, ter dados corretos, né, e trabalhar em cima disso e trabalhar a estratégia aí. O mercado tem muito produto legal, né, e eu acho que se diferenciar hoje é o maior desafio. Então, para os lojistas aí, pensar um pouco também como estratégia, né, essa diferenciação do seu produto, né, o que você pode fazer de diferente hoje para atingir esse mesmo público. Então, acho isso bem interessante, junto com essa análise de dados, eu acho que é um caminho bem legal aí para conseguir chegar na escala, né, e tanto na escala quanto no perpétuo, né, vender todo dia. É isso. Show de bola, show de bola. Gente, brabos, hashtag brabos demais. Esse podcast, para mim, eu adorei fazer, foi realmente bom demais. A gente quer sempre aprender, a gente quer sempre trazer novos conteúdos para dentro da comunidade. Então, quero agradecer muito, Francisco, responsável pelo Digital da Eletrônica Santana. Quero agradecer ao Joel,
também responsável pela área comercial da BB. Né, a gente já se conhece bastante tempo, às vezes eu adoro trocar ideia com o Joel, a gente sempre aprende bastante. E com o Gabriel, que é o responsável pelo marketing da empresa BB. Caso vocês que estão vendo esse podcast queiram falar com algum dos meninos, a gente tem vou colocar aqui na tela novamente, o da Eletrônica Santana, o @Eletrônica Santana e @FLopesCommerce do Francisco. Então, chamem ele por lá. Também, se quiserem entrar diretamente em contato com a gente no ConEcon, a gente também passa os contatos do Francisco. E também a BB Oficial, @BB Oficial, o Instagram da BB. Então, foi uma honra poder falar com vocês. E turma, membros do ConEcon, e não membros do ConEcon também, quero mais uma vez reforçar o nosso posicionamento como ConEcon Educação, os nossos 3 pilares como ConEcon Academy, ConEcon Comunidade e ConEcon Eventos. Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês, foi um prazer poder falar com todos vocês, e esperem que os próximos serão tão bons como esse também. Fechado, gente? Muito obrigado, um bom dia para todos e fui! Obrigado. Tchau, tchau.